A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar com você num texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22. Esse texto é interessante porque ele nos mostra que durante 3 anos não houve guerra entre Israel e o rei da Síria. Só que esse período de, aparentemente, paz, não era um período de paz, não havia guerra, mas a Síria era inimiga de Israel. E o rei da Síria havia tomado para si uma parte do reino de Israel, que era Ramate de Gileade. Então, no final de 3 anos, está ali junto dele, foi visitá-lo, Josafá, rei de Judá. E não sei se você sabe, mas o rei de Judá, que era Josafá, era um homem que temia o Senhor. Era um homem que andava na presença do Senhor e teve grandes livramentos da parte do Senhor. E interessante que esse texto, quando Acabe está conversando ali com Josafá e com seus conselheiros, ele pergunta assim, no verso 3. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramate de Gileade nos pertence, ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então, naquela conversa ali, Acabe se lembra de que uma parte do reino ainda não tinha sido tomada do rei da Síria e que ele então deveria declarar guerra para tomar a parte que lhe pertencia, segundo Acabe. Só que é interessante que no verso 4 diz assim: então perguntou a Josafá. Ele faz uma pergunta para o rei que estava ali visitando, o rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramate de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou. Ele diz: eu vou com você à guerra, eu estou disposto a batalhar com você, eu sou um como você, meu povo será um como você. Nós estamos dispostos a batalhar contigo. Só que nós temos que fazer algo antes de partirmos para a guerra, antes de partirmos para a batalha. Antes de tomarmos uma decisão de como será essa peleja, nós temos que fazer algo que é importante, que é necessário. E no verso 5 ele diz: e acrescentou: peço-te que busques primeiro conselhos ao Senhor. Irmãos, aqui está a diferença de um homem que teme a Deus e daquele que não teme a Deus. Josafá, antes de tomar qualquer decisão, ele diz: vamos consultar o Senhor. Nós não podemos ser guiados pela nossa vontade, pelo afã do nosso coração, pelo ímpeto daquilo que nos move. Eu tenho que ser guiado, e nós devemos ser guiados, devemos aprender aqui com esse texto e com Josafá, que todas as nossas decisões precisam ser dirigidas pelo Senhor. Nós não podemos tomar nenhuma decisão, seja ela grande ou pequena, seja algo que vai nos impulsionar, seja aquilo que aparentemente é muito insignificante, mas toda decisão ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Porque as consequências podem ser danosas lá na frente, ou podem ser muito abençoadoras, mas de acordo com a ação do Espírito Santo. Então, quando Josafá dá esse conselho, Acabe, ele acata este conselho. Só que é interessante que diz assim, no verso 6, então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramate de Gileade ou não? Ele reuniu então 400 profetas para fazer essa pergunta. E eles disseram: sim, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. E à medida que eles iam profetizando, à medida que eles iam falando, à medida que eles iam dizendo como deveria ser a batalha, que Israel seria vencedor, que Acabe voltaria vitorioso desta peleja, Josafá, que era um homem que temia o Senhor, discerniu que havia algo errado ali. Que a palavra daqueles homens não procedia de Deus, mas que procedia talvez do coração deles. Não sei se ele teve discernimento, que era Satanás falando por boca desses profetas, porque quem estava falando por boca desses profetas era um espírito enganador. Eles adoravam o bezerro que estava lá em Dan e lá em Betel. Eram homens descompromissados, pelo menos esses estavam aqui diante de Acabe. Esses homens estavam sendo instrumentos do diabo para enganar Acabe. E Josafá discerniu isto. E nós temos, irmãos, que ter esse discernimento.
Nós não podemos ser guiados pelas vozes que agradam o nosso coração, porque nem sempre Deus fala aquilo que nos agrada. Aliás, se nós colocarmos ao pé da letra, o Senhor fala muito mais coisas que nos desagradam do que aquilo que nos agrada. Porque nós estamos sempre nos deixando levar pelo pecado, pelo erro. Nós sempre queremos que aquilo que seja bom, mas aquilo que é bom nem sempre é bom para o Senhor. E o Senhor sempre nos traz, nos puxa, vamos dizer assim, de volta ao caminho correto. E isso é ruim. Muitas vezes nós estamos agindo como crianças. Somos pirracentos diante daquilo que o Senhor fala e a gente não quer ouvir. Mas aqui, Josafá tem esse discernimento e ele diz, não há mais ninguém que possamos consultar? Olha só o que ele diz. Verso 7. Então Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Só tem esses 400, não tem mais nenhum. Mas olha só a resposta de Acabe para o rei Josafá. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Este nunca profetiza o que eu quero ouvir, este nunca profetiza aquilo que me agrada aos ouvidos. Este homem, ele nunca profetiza aquilo que me traz alegria no coração. Irmão, se o homem está em pecado, se o homem está na direção contrária, o que o Senhor vai falar? Vai falar aquilo que é contrário à sua vontade. Se tinha um homem fiel aqui, era Micaías. E Micaías ele pagou um preço por ser um homem justo, fiel ao Senhor e não se curvar às vontades do rei. Eu quero trazer essa palavra para você porque nós, como igreja, nós não temos que profetizar aquilo que agrada aos ouvidos das pessoas. A Bíblia nos fala, e o Senhor Jesus nos fala, que conhecereis a verdade vos libertará. Só que conhecer a verdade, ela só é libertadora no momento que eu boto em prática, no momento que eu vivo essa verdade. Não adianta eu conhecer a verdade e não praticá-la. Aí nós vamos cair naquilo que Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio as chuvas, vieram as tempestades, os rios, bateram com ímpeto contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Então não adianta eu conhecer a verdade e não praticá-la. É como você está doente, o médico te passa um remédio que vai lhe curar e você simplesmente bota essa receita dentro da gaveta e nunca compra o remédio. Você vai continuar doente. A Bíblia aqui nos fala que este homem chamado Micaías, ele ousou fazer a diferença, ser boca de Deus no meio de vários profetas mentirosos. De falar ao rei aquilo não que o rei precisava ouvir, queria ouvir, melhor dizendo, mas aquilo que ele precisava ouvir. Ele era odiado. Irmão, profeta são pessoas que são odiadas. A igreja, ela não é amada. A igreja geralmente ela é odiada porque ela prega a verdade. Ela prega contra o pecado. Ela bate firme contra o pecado. E quando eu falo igreja, eu estou falando de homens e mulheres de Deus que têm compromisso com Deus. Nós estamos vivendo um período de grande pandemia. E nós temos visto muitas pessoas dizendo assim, nós temos que trazer uma palavra de conforto para o povo. Amém, é verdade. Nós temos que trazer uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de fé, de renovo para o coração das pessoas, mas não podemos botar o pecado debaixo do tapete e dizer que está tudo bem. Não está. Nós temos que andar na presença do Senhor. A bênção virá sobre aqueles corações de pessoas que têm um compromisso com Deus. Um coração pecaminoso, uma vida torta, uma vida errada, uma vida sem compromisso, descompromissada com a palavra de Deus, esta pessoa não será abençoada pelo Senhor. Então nós temos que entender que nós estamos vivendo um período de grande calamidade, mas essa calamidade não justifica o pecado. Não é para nós dizermos, não, Deus vai abençoar apesar de tudo. Não vai não. Nós estamos em guerra. Só que a guerra, e em meio à guerra nós temos que andar na presença do Senhor. Em meio à guerra nós temos que ter compromisso com Deus. Em meio à guerra nós temos que ser voz profética, ainda que todos digam que vai tudo bem. Não está tudo bem, está tudo mal. Não há paz. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, nós estamos em luta, nós estamos em uma grande crise. E essa crise maior não é esse vírus que está atacando as pessoas, é o pecado no coração das pessoas. Quantos profetas, entre aspas, estão profetizando coisas boas em tantos ouvidos, quando na verdade deveria ser voz profética, deveria ser como Micaías, falando a verdade, ainda que doa, ainda que seja ruim,
ainda que desagrade, mas é a verdade. Aí quando o rei então diz, eu odeio este homem, porque ele não profetiza o que eu quero ouvir. Mas preste atenção no que Josafá falou. Ó rei, não deverias dizer isto? Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. E à medida que este homem foi chegando, à medida que este homem foi chamado, os profetas continuaram profetizando. Os profetas continuaram falando coisas maravilhosas aos ouvidos tanto de Acabe quanto de Josafá. Então, usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria. E ali os profetas estavam dizendo, aí no verso 11 diz, Zedequias, melhor dizendo, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Olha só que palavra abençoada aos olhos e aos ouvidos de Acabe. Só que no verso 13 diz assim, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei será bem-sucedido. Veja, todos os profetas estão profetizando que o rei de Israel será muito bem-sucedido. E olha só o que ele diz. Sua palavra também deve ser favorável. Ele já chega recebendo a instrução de como deveria profetizar. Irmãos, quando nós temos compromisso com a verdade, ainda que doa, nós ficamos com a verdade. Ainda que soframos consequências disto, nós não podemos abrir mão da verdade. Porque olha só o que diz Micaías no verso 14. Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. O que o Senhor mandou falar? Ele fala. E a consequência disso tudo é muito ruim. No verso 16 diz assim, o rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizendo, este não tem dono, cada um volte para casa em paz. O que Micaías estava profetizando? Que o nosso querido Acabe iria morrer na batalha. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia nos fala que um flecheiro lança uma flecha ao acaso e entra nas juntas ali da couraça de Acabe, que estava disfarçado, e pega ali a flecha no seu estômago e ele morre. Ele fica ferido mortalmente e ele morre. A palavra de Deus se cumpriu. Mas olha só a consequência dessa profecia de Micaías. Verso 18 diz assim, o rei de Israel disse a Josafá, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Ele não disse por coisas ruins, ele estava profetizando a palavra de Deus, ele estava sendo um homem íntegro para com Acabe, ele estava dando um verdadeiro conselho. Eu estava sendo instrumento de Deus para abençoar a vida de Acabe, livrá-lo da morte, livrá-lo de uma desgraça maior que ia se abater sobre ele, mas ele não deu ouvidos. Irmãos, quem não dá ouvidos à voz de Deus, como há um ditado que diz, quem não ouve conselho, ouve coitado. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que no verso 19 diz assim, Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, e à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, a quem enganará Acabe, para que ataque Ramate de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu enganarei. Que espírito é esse? O diabo. Satanás. Se coloca perante o Senhor e diz, eu vou enganá-lo. Porque a mentira procede do diabo. A mentira procede de Satanás. E o Senhor permitiu que Satanás, então, entrasse naqueles profetas e enganassem o rei de Israel.
Ou seja, aqueles profetas estavam sendo boca do diabo. Eles achavam que estavam profetizando em nome do Senhor, mas como eles não tinham compromisso com Deus, estavam sendo boca do diabo para enganar todas aquelas pessoas. Tanto que no verso 22 diz, de que maneira, perguntou o Senhor? Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo? Vá, engane-o. Porque o Senhor já queria eliminar Acabe. Acabe, anos a fio, sempre procedendo mal, sempre agindo na contramão da palavra de Deus, apesar de receber conselhos bons do profeta Elias. O profeta Elias, ele sempre profetizou a verdade, 3 anos de fome, fogo do céu desceu, a ação do Espírito Santo de forma tremenda naquele lugar, mas Acabe não se curvou perante o Senhor, nunca reconheceu que só o Senhor é Deus. Veio Micaías, que estava ali profetizando a verdade, ele nunca deu ouvidos à voz de Deus. Irmãos, quem não dá ouvidos à voz de Deus, vai ouvir então o espírito de mentira, e vai andar na contramão da vontade do Senhor, ouvindo talvez aquilo que lhe agrada, aquilo que o seu coração tanto deseja ouvir, mas é a mentira que está caminhando para a morte, levando para a destruição. E é interessante que no verso 23 diz assim, e o Senhor pôs um espírito de mentiroso na boca desses seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Está decretado. O martelo bateu, e naquele momento que o martelo do Senhor bateu, o justo juiz bateu o seu martelo, Acabe estava condenado à morte. E foi o que aconteceu na guerra. Mas preste atenção no verso 26. O rei então respondeu, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam, assim diz o rei, ponho este homem na prisão, a pão e água. Há uma versão que diz, pão de amargura, até que eu volte em segurança. Mas olha só o que diz o verso 28 de um homem de Deus que profetiza em nome de Deus, que não tem medo da verdade. Micaías declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Ele não abriu mão, ele não se curvou, ele não se deixou levar pelos profetas falsos para preservar a sua vida. Ele foi até o fim. Este homem morreu na prisão, provavelmente, mas ele não abriu mão da verdade. Irmãos, nós temos que ter compromisso com Deus, compromisso com a verdade de Deus, compromisso em falar a verdade de Deus, ainda que isso nos custe a nossa vida, ainda que isso nos custe o nosso bem-estar. Mas a igreja, ela tem que pregar a verdade. Ela não tem que ter simplesmente a verdade em seus lábios, mas guardá-la. Nós temos que abrir a nossa boca e profetizar. Nós somos chamados para sermos profetas. E muitas pessoas estão querendo ouvir mentiras e dar ouvidos à mentira. Tem gente que está agindo como criança. Há muitos anos, meu filho era pequeno, foi no período de Natal, nós estávamos passando na rua, e tinha uma loja, tinha um homem vestido de Papai Noel, e aquele homem olhou para o meu filho e falou, ô menino, você foi um bom menino, eu vou te dar um presente. E meu filho viu aquilo, não deu muita bola para o Papai Noel. Nos que ele está descendo, nós estamos descendo uma rua, e tinha uma outra loja, tinha outra pessoa vestida de Papai Noel. Só que essa pessoa que estava vestida de Papai Noel era um conhecido nosso e sabia o que nós iríamos comprar de presente para o nosso filho. E ele disse, ô menino, você foi um menino bom, eu vou lhe dar um PlayStation de presente. Aí saímos dali da loja, estamos andando, nosso filho chega para nós e diz, esse Papai Noel, esse é verdadeiro, porque esse disse que eu vou ganhar. Ou seja, Papai Noel não existe. Papai Noel é uma fantasia. Mas quantas pessoas estão dando crédito às vozes do Papai Noel que profetiza ou que fala aquilo que as pessoas querem ouvir? É isso que está acontecendo. Às vezes nós estamos agindo como crianças, estamos agindo com muita infantilidade. Tem gente que é tão infantil, acredita nesse tipo de coisa, e quando a profecia, então, a palavra é de acordo com a sua vontade, com o seu coração, essa é a verdade. Irmãos, a verdade está na boca de Deus. A verdade está na boca dos seus profetas. A verdade está na boca daqueles que falam em nome do Senhor aquilo que o Senhor mandou falar. Por isso,
Guarde essa palavra. Pare de dar ouvidos à mentira. Busque a palavra de Deus. A maior profecia não é aquilo que as pessoas estão dizendo, é o que está escrito na Bíblia. A boca de Deus hoje é a palavra de Deus. Ela tem que ser lida, estudada, praticada, vivida. Porque a profecia maior não está na boca dessas pessoas que falam o que nós queremos ouvir, porque um monte de coisa tem sido falada em nome do Senhor, mas nem tudo que está sendo falado procede de Deus. Nós temos que ser bereanos. A Bíblia fala que as pessoas lá de Bereia, da cidade de Bereia, consultou ao Senhor, a palavra do Senhor, para saber se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade ou não. Nós temos que ser bereanos, consultar na palavra aquilo que está sendo ministrado e não sermos enganados pelo espírito de mentira, que fala aquilo que nós tanto desejamos ouvir, mas não fala a verdade. Então tome cuidado e que Deus te guarde, que Deus te livre, porque nessa batalha que nós estamos enfrentando, a verdade tem que prevalecer. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te livre e seja um estudioso da palavra. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.